Eu acho que esse meme que eu coloquei aí na capa, ou o rascunho que eu fiz dele aqui nesse diagrama, eu acho que tem o potencial de eleger o próximo presidente da República. Eu recebi esse meme num grupo da faculdade e vou colocar aqui para vocês, eu dei uma pequena adaptada. Bom, se você olhou esse meme, você pode falar assim, caramba, mas nesse meme tem algumas coisinhas que são meio parecidas com as outras coisas que eu já tinha feito com vocês aqui, que é aquele outro diagrama que eu tinha feito, lembra? Que eu colocava antissistema aqui embaixo, sistema aqui em cima, ou establishment e esquerda-direita. Esse modelinho aqui, ele é muito parecido com aquele outro, só que ele está só rotacionado, né, em 90 graus. Eu vou mostrar como que eu consigo adaptar esse meme para aquele modelo que eu já estava trabalhando com vocês. Bom, o que está falando aqui nesse meme? Basicamente você está colocando aqui, né, as pessoas sem sal num eixo, as pessoas malucas nesse mesmo eixo, né, mas no outro lado. Aqui embaixo as drogas, né, ou seja, como se fosse coisas mais de esquerda, e coisas como a igreja aqui em cima, ou seja, seria como se fosse a ordem aqui em cima, né? E a desordem aqui embaixo. Caos, né? Vamos colocar o caos aqui. Então, é como se você estivesse fazendo sem sal, maluco, caos e ordem. Tá legal? Então, aqui um personagem muito conhecido aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o campeão da personalidade sem sal. É um cara sem sal, é o picolé de chuchu. Então, a gente colocaria ele aqui. Outra pessoa que tem um pouco mais de sal do que o Geraldo Alckmin é o Meirelles, outra pessoa com uma personalidade meio complicada. Eu gosto do Meirelles pra caramba, por causa das coisas que ele fez. Mas ele não é uma personalidade assim muito carismática. Outra pessoa que tá aí parecido nesse grupo seria aqui o Amoedo, né? Estaria um pouco mais perto da igreja, mas também muito sem sal. Ou seja, a militância que o defende pode até ter um pouquinho de sal, mas ele mesmo é um cara bem sem sal. E aqui tem coisas interessantes. Ciro Gomes, maluco e um pouco mais perto da igreja e não tão perto das drogas, por isso que eu acho que ele tem o potencial de roubar muito voto de gente que votou no Bolsonaro em 2018 e que não vai votar no Bolsonaro em 2022. Eu acho que o Ciro Gomes está tentando fazer essa mudança de pele, conforme eu falei nos outros vídeos, e eu acho que ele tem personalidade para isso, é só ele jogar as cartas do jeito certo. Então tem aqui o Ciro Gomes, que é um cara bastante maluco, mas que faz dele uma pessoa bastante carismática. O Bolsonaro, que é mais maluco que o Ciro Gomes, que é bastante maluco, mas que também o torna, de certa medida, carismática. E eu fiquei pensando, né, beleza, e aqui embaixo? No meme eles colocaram o Eduardo Jorge aqui. Esse cara é carismático, eu gosto do Eduardo Jorge. E aqui embaixo colocaram também a Manuela Dávila. Legal? Então era basicamente esse o meme. E eu fiquei pensando, né, até perguntei pro pessoal lá do Pebolas, e aí, e o Lula, encaixa onde? Ele não estava nesse meme. E o pessoal me sugeriu mais ou menos colocar o Lula aqui. Eu acho que é mais ou menos ali que eu deveria colocar mesmo. É um cara que ele é maluco, mas não tão maluco quanto o Ciro e não tão maluco quanto o Bolsonaro, mas é relativamente maluco. E por isso o torna uma pessoa carismática para disputar uma eleição para a presidência da República. E a última quadro aqui que eu vou fazer, eu vou falar sobre presidentes e vice-presidentes. Então fica até o final do vídeo aí que você vai achar bem interessante se tudo der certo, tá legal? Então é basicamente essa aqui o meme. Ah, tava esquecendo. E colocaram aqui o Haddad. O Haddad também, um cara bem sem sal, um pouco mais perto aqui das drogas. E é engraçado, né? Porque a estética do Haddad, o Haddad ele nunca foi muito bem aceito no PT, porque ele tem uma certa personalidade, uma estética muito parecida com o PSDB. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, como eu sempre mostro, aquela parte, né? Que é a parte do establishment, centro, né? O centro establishment, que é o pessoal bem vinculado à Globo, bem vinculado ao PSDB, Luciano Huck e coisas do tipo. Tá legal? Então, o meme é esse. Agora eu vou fazer aquele diagrama que eu tinha feito com vocês nas vezes anteriores para comparar com isso daí. Então não esqueça desse meme. Agora vamos para outra tela. Agora eu estou colocando aquele diagrama que eu já tenho trabalhado com vocês, né? Que eu coloco esquerda de um lado, direita do outro, e eu coloco num outro eixo aqui, né? Que tem o sistema aqui em cima e o antissistema aqui embaixo. Eu já tenho trabalhado com vocês aqui nos últimos vídeos
e eu acho que ele é bem interessante para a gente analisar algumas coisas, né? Então o Lula está tentando dar uma corrida aqui para o centro, tentar se fortalecer. O Ciro tentou disputar com voto de esquerda com o Lula no começo, viu que não estava dando muito certo, também está vindo que nem um maluco aqui em direção ao centro. O Bolsonaro, por mais que ele seja amiguinho do Centrão, ele tem um discurso, né, uma retórica muito antissistema, muito revolucionária, por isso que eu não acho ele um cara conservador, eu acho ele um cara extremamente não conservador nesse sentido. E estaria por aqui. E eu acho que o Lula está garantido no segundo turno, conforme eu já falei nos outros vídeos, mas eu acho que o Bolsonaro não está garantido no segundo turno de 2022. E se você não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro, como é o meu caso, eu acho que isso aqui pode te ajudar. Então eu acho que muita gente que tipicamente votava no PSDB está por aqui. Votava no PSDB porque era contra o PT, mas nunca se identificou com o PSDB. E foi isso que o Bolsonaro conseguiu fazer. O Bolsonaro chegou e tomou de assalto aquela parte do eleitorado que não compactuava com os valores do PSDB e simplesmente votava no PSDB porque era o que tinha. Então, eu acho que tem muita gente aqui, eu acho que é o maior filão da eleição de 2022, né, 2022, eu acho que é esse filão aqui. Eu acho que a terceira via ela tem que sair de uma certa candidatura mais antissistema e mais de direita. Eu acho que esse é o cenário ideal. E o meu medo qual que é? O meu medo é que o candidato mais forte da terceira via, que se não for o Ciro, por exemplo, que seja alguém muito aqui em cima, né? O PSDB, sei lá, o Huck, que mais posso colocar aqui? PSDB, o Huck. Bom, me perguntaram aqui embaixo, num dos comentários, o que seria o sistema e o antissistema. Eu acho que o sistema é como se fosse aquilo que a gente meio que enxerga como o consenso midiático. Então, o PSDB fala as coisas extremamente dentro da caixinha, o Huck fala coisas extremamente dentro da caixinha, é o pessoal que vê Globo News, é o pessoal geralmente de classe média alta, urbano, de bolhas intelectuais. É esse pessoal aqui, que ele é mais ou menos moderado na economia e um pouco mais progressista em termos de costume, que destoa muito do brasileiro típico, que está muito mais nessa região aqui. Então a gente poderia até apelidar, parecendo com aquele meme anterior, o sistema aqui eu poderia colocar como sendo a estabilidade, né? E o antissistema seria o caos. E eu acho que uma boa chapa tem que mesclar essas duas coisas. Por isso que eu fiz até num outro vídeo, né? Falei que eu acho que o Renan Santos, do MBL, seria uma boa pessoa para ser candidato à presidência da República, contanto que você colocasse ele ao mesmo tempo com uma pessoa que tem esse grau de estabilidade, que seria, por exemplo, o grau do João Amoedo. Eu acho que o Moro estaria mais ou menos aqui também, talvez um pouco mais aqui embaixo, né? Mas o Amoedo estaria muito aqui numa região ainda muito parecida com o sistema. Então, sei lá, se aqui eu falo que é o Globo News, que é aquela coisa meio enfadonha, aqui embaixo é a coisa interessante, tipo Flow. Flow é legal, cara, podcast. São pessoas que não estão necessariamente seguindo um script. É um tipo de conversa mais descontraída, onde você tem menos regra. E eu acho que é aqui que tem a inovação, e eu acho que é aqui que tem as ideias que levam as pessoas, né, que motivam as pessoas a votarem por um certo candidato, tá legal? Então eu acho que o pior problema da terceira via seria ter uma candidatura aqui em cima, uma candidatura do sistema, porque daí eu acho que vai polarizar Bolsonaro e Lula, e os dois vão para o segundo turno, pior dos dois mundos. Eu acho que o Ciro Gomes está sendo muito astuto, está tentando vir mais aqui à direita, para tentar roubar o voto de gente que votou nele em 2018 e não vai votar nele em 2022, para tentar fazer o segundo turno ser entre Lula e Ciro, que eu acho um pouco menos pior, mas idealmente eu queria que tivesse uma candidatura por aqui. Não só porque eu me encontro muito mais nessa região desse diagrama, mas também porque eu acho que é a parte mais forte para vencer, tirar o Bolsonaro, né?
e ganhar do Lula eventualmente, tá legal? Então, esse aqui é basicamente aquele resumo que eu tenho feito nos outros vídeos. E agora eu vou falar porque eu acho que tem que ter duas candidaturas, né? A candidatura de cabeça de chapa junto com a vice-presidência, eles têm que ter uma certa tensão, mas cada um tem que ter, desculpa, engasguei, tem que estar em um certo momento, né? Uma certa região aqui do diagrama. Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. Eu já comentei aqui num outro vídeo sobre personalidade e investimentos, como às vezes é interessante, ao invés da gente ficar no meio, a gente contrabalançar indo para uma posição de extremo caos com uma outra de extrema ordem. E eu acho que boas chapas entendem um pouco disso. Com certeza você não vai colocar o extremo caos junto com a extrema ordem, porque pode não dar lé com cré. Mas com certeza você precisa ter uma personalidade mais ligada ao caos, que eu acho que tem que ser uma personalidade principalmente para a cabeça de chapa, e uma personalidade um pouco mais vinculado à questão da ordem, né? Então aqui a gente está falando de várias dimensões, mas eu acho que essas duas aqui elas são bem interessantes. Então você pega o caso dessa última eleição, quem é que teve? Bolsonaro. Bolsonaro é um grande representante do caos. E o Mourão? Mourão é um bom exemplo de ordem, né? Militares em geral estão aqui vinculados à esfera da vida da ordem. Isso talvez torne o Bolsonaro uma pessoa meio carismática, né? Porque ele não se encaixa naquele preconceito, né? Naquele estereótipo bem restrito, falando que militar é bem certinho. Pelo contrário, né? Ele é um militar reformado, queria colocar uma bomba nos lugares lá. Então, um bicho maluco, mas isso o torna meio carismático. Vamos lá, quem que a gente teve de bem sucedido também? Lula, caramba, tá falhando. Lula e José Alencar, também a mesma coisa. Uma pessoa vinculada ao caos e uma outra pessoa vinculada à ordem. Quem mais? A gente teve a Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin que veio aqui para a ordem. Geraldo junto com a Ana Amélia. Duas pessoas no mesma esfera. Não dá certo, não é legal. O PT, ele errou ao inverso, né? Ele colocou aqui na esfera da ordem, ele colocou o Haddad, que não tem carisma, e colocou como vice a Manuela, que é muito mais vinculado ao caos mesmo. Quem mais tem da última eleição? Ciro Gomes, outra pessoa que errou. Ciro Gomes estava ele aqui como sendo um representante do caos, só que ao invés de colocar uma pessoa bem vinculada à ordem, ele colocou a Cátia Abreu, que também é muito vinculado ao caos, não fica legal esse tipo de chapa. Eu estou falando isso porque é muito importante que você saiba construir uma chapa com uma pessoa mais vinculada ao caos e uma pessoa mais vinculada à ordem. E eu acho que é difícil você pegar e colocar duas figuras muito carismáticas ou muito parecidas na mesma chapa. Por isso que eu acho que seria muito complicado você pegar o Ciro Gomes e colocar o Datena como vice. Uma pessoa vai tentar se sobrepor à imagem da outra. Eu acho que isso não dá muito certo. Você tem que ter uma pessoa com uma personalidade muito forte e uma outra com uma personalidade um pouco mais fraca, que foi o que o Trump fez na penúltima eleição, de uma forma muito bem feita, ele como representante do caos e colocou o Mike Pence como figura da ordem. Então eu acho que tem alguns problemas aqui. Eu acho que o Lula está garantido no segundo turno, Bolsonaro não está garantido no segundo turno, o Ciro eu acho que tem bastante potencial se ele conseguir se desvincular do Lula e do PT, e eu acho que a escolha de vice é uma das coisas mais importantes que você tem a fazer. Eu acho que o Lula, se ele pegar alguém como Meirelles, perigo ganhar no primeiro turno, e eu não queria isso, apesar de eu gostar do Meirelles, eu não queria que isso acontecesse. Eu acho que até o Ciro talvez pudesse chamar o Meirelles, eu não sei se vai juntar Lé com Cré, não sei se vai combinar, mas sei lá, eu acho que você tem que ter muito claro na sua cabeça que tem essas duas esferas na hora de fazer uma chapa, e eu acho que seria muito interessante, por exemplo, né, eu estou pegando um exemplo genérico aqui, né, o Renan Santos, do MBL, que é uma figura bem caótica, né? Ele tem uma personalidade até bem de guerreiro, onde ele se sente muito confortável em estar no caos o tempo todo, uma coisa bem fora da caixinha.
mas você teria que colocar ele junto com uma outra pessoa, como o Amoedo, que traz essa certa estabilidade para uma chapa, que foi uma coisa que o Bolsonaro fez e não foi com o Mourão, foi com o Paulo Guedes. Eu acho que isso é o que o Renan Santos, ou alguma figura parecida com ele, poderia fazer para vir como uma terceira via forte para tirar o Bolsonaro do segundo turno e ganhar do Lula na eleição final. É isso aí. Gostou, não gostou? Comenta aí embaixo. Eu leio o comentário de todo mundo, ajuda pra caramba. Pode reclamar mesmo, falar que não gostou. É isso aí. Me siga no outro canal também, onde eu falo mais especificamente de política. Terceira Via 2022. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.